Ok, então eu sou o professor Reinaldo, Departamento de Física do FMG. Nós vamos ter hoje nossa segunda aula, que é sobre lei de Coulomb. Então, na aula anterior, a gente discutiu o que era a carga, os processos de eletrização, e a gente viu que cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Então, a lei de força, que descreve a atração ou repulsão entre cargas, é a lei de Coulomb, tá certo? Então, a lei de Coulomb ela tem essa expressão matemática aqui. Ó. É o produto das cargas, Q1 vezes Q2, sobre o quadrado da distância, e a força é na direção do vetor que une as duas cargas. Tá certo? E você tem uma constante aqui, que é 1 sobre 4πε0. Esse ε0 aqui chama-se permissividade elétrica do vácuo. Tá? E o valor dessa constante, 1 sobre 4πε0, é aproximadamente 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Na expressão da força aqui, a gente está definindo um vetor, esse R com um chapéuzinho aqui, ó, que é um vetor unitário. Então ele é o vetor R dividido pelo seu módulo. Tá certo? Okay. Olha só, então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui de duas cargas. Aqui eu tenho um sistema de coordenadas, o vetor posição da carga Q1 e o vetor posição da carga Q2. Então aqui a gente, a força 1, 2 da nossa notação aqui significa a força que a carga 1 está fazendo sobre a carga 2. Então, por exemplo, se essas duas cargas são positivas, a carga 1 está repelindo a carga 2. Então a carga 2 está sentindo uma força aqui para baixo, tá certo? Então é na direção do vetor R2 menos R1. R2 menos R1 dá esse vetor aqui, ó. Tá? Vamos dar uma olhada no quadro aqui, por que é daquele jeito, tá certo? Então vou desenhar aqui, ó. Olha só, eu tenho... eu estou com uma situação ali que é isso aqui, ó. Tem a carga Q1 aqui e tem a carga Q2 aqui, ó. Tá? Eu uso a regra do paralelogramo. Então é R2 menos R1 é o seguinte, ó. O vetor menos R1 é esse aqui, ó. Vou desenhar de azul. Esse aqui, ó, é o vetor menos R1, né? Peguei o vetor R1, multipliquei por menos, ele mudou de sentido. Então agora você faz a regra do paralelogramo. Então é o vetor R2 mais o menos R1, né? Então, paralelograma vai dar esse vetor aqui, ó. Tá certo? Esse é o vetor R2 menos R1. Tá certo? Então tá aqui, ó. Desloco o vetor para cá, ó. Tá aqui, ó. Vetor R2 menos R1. Tá? Ok? Então por isso que deu naquela direção. Vamos para a próxima, transparência. Ok. Vamos ver a lei de Coulomb agora, agindo em duas cargas de diferentes sinais. Então vamos, por exemplo, aqui eu tenho duas cargas de mesmo sinal, carga Q1 e Q2, o R é a distância entre as duas cargas, tá certo? Então, por exemplo, a força que a carga 1 faz na carga 2, se elas são de mesmo sinal, é repulsiva, então é para lá, então é F12. A força que a carga 2 faz na carga 1 é para cá. Então vejam que F21 é uma reação a F12. É um par de ação e reação. Então elas têm o mesmo módulo, mas elas têm sentidos contrários. Olha lá, um vetor é menos o outro. Tá certo? Se eu tiver duas cargas, mesmo sinal agora negativas, a força também é repulsiva. Só que o sentido das forças agora vai ser diferente. Quer dizer, vai ser a mesma coisa agora, né? Porque elas estão se repelindo, então vai dar a mesma coisa. Se as cargas têm sinais contrários, aí sim elas vão se atrair, né? Então a carga
2 faz uma força atrativa na carga 1, então é para cá. Ó. E a 1 faz uma força atrativa na 2, então para cá. Então, par de ação e reação. Ok? Podemos passar. Professor, as forças estão sempre na linha que une as duas cargas? Sim. Sim, a força elétrica, a força coulombiana, a direção dela é sempre na linha que une as duas cargas. Tá certo? Então agora a gente vai aplicar a lei de Coulomb para calcular a força de interação entre 3 cargas. Então eu tenho aqui 2 cargas nesse sistema de coordenadas que eu fixei aqui, ó, eixos Y, Z e X. Então minhas 3 cargas estão no plano Y, Z. Tem uma carga positiva de módulo Q1 aqui, na posição mais A no eixo Z. Uma carga negativa de módulo Q2 na posição menos A no eixo Z. E uma carga positiva de módulo QP aqui no eixo Y, a distância YP da origem. Então, a força agindo na carga QP, que é o que eu quero saber, é a força que a carga 1 faz na carga QP, que é uma força repulsiva nessa direção que une as duas cargas, e a força que a carga Q2 faz na carga QP, como nós estamos sinais contrários, é atrativa. Né? Então, está para cá. Ó. Então, a força resultante na carga QP é a soma dessas duas forças. Então, você aplica a regra do paralelogramo aqui, e o vetor força resultante é esse aqui. Então, agora vamos abrir esse problema aqui e ver como é que a gente usa a expressão da lei de Coulomb. Então, eu vou ter que escrever cada elemento da forma. Então, a primeira coisa a fazer é identificar os vetores posição de cada carga. Então, aqui nós temos, primeiro, a carga 1, tá certo? Ela está na posição, a distância A da origem na direção do eixo Z. Então, é o vetor A na direção K. K unitário na direção do eixo Z. A carga 2 está A, mas para baixo na direção do eixo Z. Então, é menos A na direção K. A carga P, que é onde a gente quer calcular a força, ela está a distância YP da origem na direção do eixo Y. Então, direção J. Na forma vai aparecer o vetor posição relativa entre as cargas, a carga P, a carga 1 e a carga P e a carga 2. Então, o vetor posição relativa entre a carga P e a carga 1 é RP menos R1. Como RP é YP na direção J e R1 é A na direção K, então RP menos R1 é YPJ menos AK. RP menos R2 é YPJ e R2 é menos A na direção K. Então, fica menos, apareceu um mais aqui. Na expressão da lei de Coulomb vai aparecer o módulo desse vetor posição relativa, né? A distância entre as cargas. Então, o módulo desse vetor, soma dos quadrados das componentes aqui, na verdade. Né? Então, essa componente ao quadrado mais essa componente ao quadrado. Então, é o menos A ao quadrado. O módulo disso aqui também é a soma do quadrado das componentes. Então, YP ao quadrado mais A ao quadrado. Então, a gente vê que, na verdade, esses dois vetores aqui, ó, vetores de posição relativa, eles, na verdade, têm o mesmo módulo, que é YP ao quadrado mais A ao quadrado raiz. Tá certo? Então, já temos todos os elementos para aplicar a lei de Coulomb. Então, a força, aquele vetor força resultante é a força que a carga 1 fez na P mais a força que a carga 2 fez na P. Então, o vetor força resultante é 1 sobre 4πε0. Vou já colocar aqui a carga P em evidência, porque vai aparecer o produto das cargas, né? QP vezes Q1 e QP vezes Q2. Então, tem a carga Q1, produto da carga Q1 vezes QP, sobre o quadrado da distância entre a carga P e a carga 1. A distância entre a carga P e a 1 é raiz quadrada disso aqui, né? YP ao quadrado mais A ao quadrado raiz. Isso, então, vai levar ao quadrado. YP ao quadrado mais A ao quadrado elevei ao quadrado, ok? Na direção do vetor unitário que une as duas cargas. Então, aqui é o RP menos R1, que é YP na direção J menos A na direção K sobre
o módulo disso aqui, que é yp ao quadrado mais a ao quadrado. Tá certo? Mais a interação entre a carga 2 e a P. Só que a carga 2 é negativa, então vai aparecer um menos aqui. Menos Q2 sobre o quadrado da distância entre a carga 2 e a P, que é raiz, é a mesma coisa, yp ao quadrado mais a ao quadrado, eleva ao quadrado, é a raiz. Na direção do vetor que as une, que é yp, j, yp na direção j, mais a na direção k, sobre o módulo desse vetor, que é raiz de yp ao quadrado mais a ao quadrado. Tá certo? Então, ó, vocês veem que no final das contas a gente pode botar um monte de coisa em evidência aqui, para ficar mais simples. Então ficou assim, f é 1 sobre 4πε0, que p, dá para botar aqui, ó, yp ao quadrado mais a ao quadrado, raiz aparece aqui, ao quadrado vezes isso aqui. Então vai aparecer uma raiz quadrada elevado ao cubo. Tá certo? Então vou escrever isso aqui assim, ó, yp ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Tá certo? Que multiplicou agora Q1. Vou juntar agora, as coisas estão na direção J. Ó. Então tem Q1 vezes yp na direção J menos Q2 vezes yp na direção J. Então vai ficar yp, que multiplica Q1 menos Q2 na direção J. E na direção K, a gente tem aqui, ó, Q1 vezes menos AK, e depois tem menos Q2 vezes AK. Então ficou aqui, ó, ficou menos Q1, então ficou assim, menos Q1 vezes A na direção K, menos Q2 vezes A também na direção K. Então eu posso falar assim, menos A, Q1 mais Q2 na direção K. Ó. Tá certo? Então lá, menos A vezes Q1 na direção K, depois menos Q2A na direção K. Então já coloquei em evidência. Então tá aí, ó, a expressão do vetor força resultante agindo na carga QP. Tá certo? Então, ó, agora fica aí como exercício para vocês brincar numericamente com essa expressão aqui. Então eu sugiro como exercício, ó, considere que o valor de A é 10 centímetros, o valor de yp é 1 metro, que a carga Q1 em módulo é igual a carga Q2, que é 2 microcoulomb, e a carga QP é 3 microcoulomb. E substitua aqui na expressão e vê quanto que dá essa força. E aí depois você pode, inclusive, calcular o módulo desse vetor força aqui, como exercício. Igual eu calculei o módulo desse vetor aqui, ó, calcula o módulo do vetor para você saber qual que é exatamente a intensidade dessa força. Tá bom? Isso encerra nossa aula de lei de Coulomb.